Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 11. João, capítulo 11. Nada de Lucas. João 11, do 1 ao 16. A gente vai ler, o meu tempo já está correndo, o pessoal é cruel, tudo bem, beleza, vamos lá. Diz assim, João 11. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Esses disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Palavra do nosso Deus. Esse trecho é bastante conhecido, a história de Lázaro. Tenho certeza de que você já cantou Remove a minha pedra, né? E músicas do tipo, e conhece bem essa história. Mas algumas coisas me chamaram a atenção e eu estava tentando entender o que poderia compartilhar com os irmãos hoje, e achei que esse texto tem tudo a ver com o que o Senhor está fazendo nesse momento. A ressurreição de Lázaro no Evangelho de João é o último milagre narrado por João. Estrategicamente, João conta só 7 milagres ao longo da história, porque ele está contando uma história de uma ótica que tem uma narrativa. Uma outra coisa interessante é que os milagres de João, eles fazem uma relação com as pragas do Egito, que são o momento da libertação de Israel. De modo que o primeiro milagre de Jesus, que é transformar água em vinho, seria uma inversão da praga do Egito, que é transformar o rio em sangue. E uma forma de simbolizar que Jesus está fazendo aquilo que ele veio fazer lá atrás, que é libertar Israel da mesma forma. E a última praga, a morte dos primogênitos, o último milagre de Jesus, a ressurreição de um homem morto. E é exatamente para contar essa história que João coloca nessa ordem. Outra curiosidade é que Jesus usa a expressão Lázaro dorme, e os discípulos entendem que ele estava dormindo mesmo. Isso não é à toa, porque nessa época eles estavam falando em grego, que era a linguagem que estava dominando depois da dominação do Império Grego naquela época. E a linguagem grega, ela tinha muita relação com a mitologia, com a forma como o povo pensava. E a forma como eles pensavam era que na mitologia grega tinha 2 deuses gêmeos, Hipnos e Thanatos, que era o deus do sono e o deus da morte. Então, quando se falava de sono, poderia querer dizer morte, e quando se falava de morte, poderia querer dizer sono, e precisava de uma explicação. Então faz sentido eles confundirem tudo isso. E Jesus então está falando com eles numa linguagem que as coisas não estão bem claras. Mas como eu tenho aprendido com o Flávio, meu amigo batista, como bom batista, eu levantei 3 pontos que eu quero compartilhar.
Na pregação de hoje, o Flávio falou sobre 3 pontos. Primeiro, antes desses 3 pontos, é importante lembrar que Lázaro aqui simboliza a humanidade, simboliza eu e você, qualquer um de nós que está vivo, com possibilidade de morrer. Mas mais do que isso, qualquer um de nós que tem coisas que um dia viveram e de repente morreram. A primeira coisa é que Jesus tinha dito lá no começo, lá no versículo 4, que a doença não era para a morte. Perguntaram para ele, eu falei, não, está tranquilo, essa doença não é para a morte. Mas teve morte. Significa que quando Jesus disser que não é para a morte, não quer dizer que não tem morte no processo. Pode ser que a morte seja parte do processo. E às vezes a gente é surpreendido quando morre uma coisa que você tinha certeza que deveria viver. Mas Jesus está no controle. Porque se Ele disse que não é para a morte, e está em morte, significa que não acabou, que não chegou no fim. Porque Jesus é vida e tudo que Ele toca é vida. Segunda coisa é que Jesus não estava muito longe dali. Geograficamente era uma questão de 7 horas. Jesus chegava ali, um dia de caminhada. Mas estrategicamente Ele se atrasou. De propósito. Jesus Ele tinha estado naquela região, que é a Judéia. E Ele sai da Judéia em direção à Galileia, que era a quebrada de Jesus lá, o bairro dele, de volta para o meu aconchego. Enquanto ia, e aliás Jesus havia deixado, e não foi assim naquela despedida farewell, oh Jesus, vai em paz. Não, tentaram apedrejá-lo, ele escapou de maneira milagrosa diante dessas pessoas, e ele estava indo em direção à sua terra, os discípulos já um pouco mais aliviados, pensando, nunca mais que eu volto para Jerusalém. E de repente chega alguém correndo para dar notícia e Jesus resolve voltar. E o desespero dos discípulos de saber que eles iam ter que enfrentar aquela situação desconfortável. Mas acontece que Jesus responde para eles assim, olha, a gente não trabalha aqui com lógica. A gente trabalha com visão espiritual. Quem anda de dia, quem anda na luz, e Jesus é a luz dos homens, está tranquilo. Está tudo bem, porque a gente pode passar por uns períodos de trevas, mas eu vou estar onde eu tenho que estar e não estou controlado pela agenda humana. E a terceira coisa, que é, Jesus demorou de propósito. Quando eu namorava minha esposa, mês de namoro, eu tinha 1 mês de namoro, ela fazia cursinho e eu tinha um probleminha com horário. Tô melhorando, Lucas. Graças a Deus. Que é um problema que durou só uns 20 anos, mas tô melhorando. Jesus está curando. Mas era bem pior. E ela fazia cursinho e eu falava, imagina, vai pegar ônibus, tem um namorado, eu vou te buscar. Mas eram muitas as vezes em que eu deixava ela esperando na porta do cursinho. Porque eu perdia a hora, porque eu era desregulado, descontrolado. E uma vez a gente tinha 1 mês e pouquinho de namoro. E eu atrasei tanto que ela quis terminar comigo. E eu falei, nossa, tem nível, deu para entender o nível de atraso. Eu quase perdi aqui hoje a minha esposa por causa do meu atraso naquela época. Hoje eu sou bem melhor, já não estou nesse ponto. E o desespero que me dava de tentar explicar para ela que não foi de propósito. E ela, mas eu fiquei que nem uma boba aqui, plantado, esperando. E eu, sem argumento nenhum, né? Fiquei ali desesperado, com medo de perder a namorada. E eu queria dizer para ela o que Jesus disse para esses discípulos naquela época. Que Jesus vira para eles e falou assim, que bom para vocês que eu atrasei. Ué, mas Jesus, eu tenho uma causa urgente, eu tenho um problema, eu estou orando faz 2 meses, Senhor. Eu preciso que o Senhor haja de providência agora, o boleto vence amanhã. Aí Jesus fala assim, que bom para você que eu atrasei. Como assim, o Senhor? Mas o Lázaro morreu na minha vida, Senhor. Eu já perdi o emprego. Já deu ruim, Senhor. O diagnóstico ruim já chegou. E o Senhor tinha que ter chegado antes. Onde é que estava Deus que não impediu que a coisa ruim, a tragédia me atingisse bem no meio da cara? Onde é que estava o Senhor? E Jesus responde, eu me atrasei, porque se não fosse a morte daquilo que você achava que tinha que viver, você não veria a glória de Deus. Muito mais importante do que você encontrar aquilo que você quer no Senhor, é o Senhor te dar aquilo que Ele planejou para você nesse momento.
O que Deus tem para nós talvez seja a morte, mas a beleza de ver Deus ressuscitar aquilo que Ele pode ressuscitar é muito maior do que a tristeza de perder aquilo que você perdeu. Confia no Senhor. Tenha certeza de que Jesus pode sim às vezes atrasar, mas não é à toa. Se Ele atrasa, é porque Ele quer fazer um milagre ainda maior, para que você veja a glória de Deus. Amém.